sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo Soares e quero apresentar a vocês mais uma das nossas curiosidades bíblicas. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe. Uma das nossas curiosidades bíblicas está em Joel, capítulo 1, versículo de número 4. E Joel, capítulo 2, versículo de número 5, que fala a respeito sobre uma má interpretação do texto bíblico. O tema do nosso vídeo aqui é os gafanhotos de Joel 2 e 25, de Joel 1 e 4, são demônios? Por que esta curiosidade, esta pergunta neste vídeo? Os gafanhotos de Joel 2, 25, de Joel 1 e 4 são demônios? Por quê? Há uma má interpretação de alguns textos, o qual alguns ensinam que são demônios, o qual exatamente mal interpretada para trazer medo às pessoas, para trazer medo às pessoas. Então, esta mensagem, ela é mencionada por líderes fraudulentos que ensinam a igreja de forma totalmente equivocada. Então, será que estes gafanhotos, o qual descreve Joel 2, 25, Joel 2, 25, ele descreve sobre a fase dos gafanhotos. Joel diz que vem a lagosta, vem o pulgão, as fases do gafanhoto. Então, nós temos aí 50 espécies de gafanhotos. Em Joel 2,25, Deus chama os gafanhotos do seu exército. Todas as vezes, quando lemos os textos bíblicos, Deus está dizendo que vai punir a nação de Israel, enviando o seu exército, que são literalmente gafanhotos. Então, nós temos algumas fases dos gafanhotos e Joel, ele descreve a fase dos gafanhotos. Desde do início da sua fase até o final da sua fase, ele comia as lavouras da nação de Israel. Então, esse texto bíblico não tem base bíblica para espiritualizar o texto, para dizer que existe o devorador, existe demônios que têm até nomes, eles intitulam como destruidor, migrador. Então eles titulam esses gafanhotos como demônios, espíritos malignos que atormentarão as pessoas, destruirão a sua prosperidade, as pessoas que não contribuem e não ofertam à casa de Deus. Estão à mercê desses demônios. Eles traduzem esse texto bíblico, eles interpretam esse texto bíblico, eles espiritualizam esse texto bíblico para amedrontar as pessoas. Então nós temos aí 50 tipos de espécie de gafanhotos. E Joel, ele descreve sobre as fases dos gafanhotos. Só para a gente entender, nós temos a fase em que os gafanhotos eles saltam até 2 metros de altura. Os gafanhotos, nesta fase, eles não voam. Eles comem todo tipo de frutos ou vegetação que ali existe na sua frente. Então, eles caminham até a lavoura e vai consumindo. Nós temos a fase da migração. Agora, esses migradores, eles andam em grupos e agora eles têm asas. Eles andam em grupo e agora eles têm asas. Então, a destruição é muito mais elevada quando ele chega na fase do migrador. Então, quando chega na fase do migrador, eles estão em bando, pega a lavoura e destrói toda a lavoura. E tem a fase que é chamada a fase
do destruidor. Malaquias 3:10 também é chamado de destruidor, devorador. Por quê? A fase mais complicada, a fase mais complicada para o povo que recebia a visitação dos gafanhotos era a fase dos destruidor e devorador. Eles consumiam o mais degradante, onde esses exércitos de gafanhotos adentravam sobre a lavoura, era a fase do destruidor e devorador. Ele consumia tanto os frutos em cima da terra, quanto os frutos debaixo da terra. Eram chamados de devorador e destruidor. Então a Bíblia não dá margem para espiritualizar esses textos bíblicos para amedrontar a congregação, os irmãos mal informados acerca das Escrituras Sagradas. Então, nós temos que ter muito zelo, muito cuidado ao ensinar a igreja de Deus. Esses versículos bíblicos não dão margem para apoiar que esses gafanhotos são literais, são exércitos de gafanhotos que vinham e devoravam todos os frutos da lavoura da nação de Israel. Não são demônios. Então, nós temos que ter muito cuidado, reverência, ao ensinar as Escrituras, ensiná-las com cuidado e temor. Então, não são demônios esses devoradores, não são demônios esses gafanhotos, mas são gafanhotos literais, o qual Deus usou para punir a nação de Israel pelos seus pecados ou por algum deslize das leis e das Escrituras Sagradas. Se você gostou desse vídeo, venha compartilhar, venha se inscrever.